Aleluias. Graça e paz, amada igreja. Cumprimento os amados com a paz do Senhor Jesus Cristo e aqueles que estão nos assistindo também com essa gloriosa e maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos. Amados, nesse mesmo espírito, abra sua Bíblia em Lucas 4. Lucas 4. Vamos ler os versículos 4, 8 e 12. O título desse sermão é Vença com as 3 respostas de Jesus Cristo. Repito, vença com as 3 respostas de Jesus Cristo. Lucas capítulo 4, vamos ler o versículo 4, 8 e 12. Amém? Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz: E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Agora, amados, vá lá no versículo 8, por gentileza. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele tu servirás. Versículo 12, por gentileza. Amém? Versículo 12. E Jesus respondendo disse, dito está, tu não tentarás ao Senhor teu Deus. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua fronte, vamos orar. Deus, nós te louvamos e agradecemos por esta palavra. Agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todos os desafios. Ó Deus, por esse tempo maravilhoso. Ó Deus, quero pedir, ó Pai, que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, as nossas falhas, nossos erros. Orgulho, ó Pai, inveja, seja arrancado de nós, seja arrancado da igreja. Que possamos estar aqui, ó Pai, em adoração, como foi falado, ó Pai, no ministério de louvor, como foi falado, ó Pai, pelos teus servos e filhos, que possamos estar aqui, ó Pai, para louvar o Senhor. Que o seu nome, ó Pai, seja glorificado por tudo aquilo que tem sido realizado neste lugar. Nós entregamos as nossas vidas, entregamos, ó Pai, este sermão e cada amada igreja, cada lugar, cada pessoa que está em sua casa nesta hora. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se assentar. Amados, nós estamos vivendo um período de desafio. Um período difícil nós estamos vivendo. Hoje eu consegui receber a notícia que o município de Belo Horizonte também vai agir para reduzir esse contágio, essa destruição, essa morte que está havendo lá. Em Ribeirão das Neves nós estamos vivendo o toque de recolher. A partir das 20 horas, todos nós aqui na igreja, todos do município de Ribeirão das Neves, precisam estar em casa. Nós não podemos estar andando aí. E esse momento é um momento difícil e triste. E me parece que nós nos tornamos o centro da epidemia no mundo. Isto é, os países já estão com uma solução. Me parece que os Estados Unidos e dentre outros países já conseguiram vacinar mais da metade da população. Mas, infelizmente, o Brasil se encontra numa situação delicada e difícil. E pessoas estão morrendo. Situações estão gerando medo na população. Este é o período, este é o momento. Mas, amados, ao ler esta palavra, ao ler o que Jesus respondeu neste momento de tentação, ardeu em meu coração para trazer à igreja nessa noite como podemos vencer as nossas dificuldades, como podemos vencer tudo que está acontecendo no nosso dia a dia. E não me interessou muito aqui, amados, eu não quero expor aqui
as perguntas do inimigo, nosso inimigo da alma, que é Satanás. Nesse contexto, está sendo irrelevante, mas acredito que a nossa vitória não está nas perguntas de Satanás, mas está na resposta de Jesus Cristo. A nossa vitória está na palavra de Deus para a nossa vida. E Deus, nesse contexto de Lucas 4, Ele tem 3 respostas para Satanás. Ele tem 3 respostas para aquele que tem tentado Jesus no momento crucial. Se você andar um pouco para trás, em Lucas 3, você vai perceber a história de João Batista. O homem que foi cheio de Deus, o homem que foi cheio do Espírito. João Batista, ele era cheio do Espírito e por isso ele sabia quem ele era. João Batista, ele era cheio do Espírito e por isso ele sabia qual era o caminho que ele deveria traçar e qual era o direcionamento que ele precisava dar ao povo. Essa é uma necessidade da igreja. Na última oportunidade que tive de ministrar a palavra na igreja, eu ministrei a respeito do despertamento espiritual. Porque nos dias de dificuldades, nos dias de problemas, precisamos estar acordados para suportar aquilo que vem contra nós e vem contra a nossa família. E o resumo de estar acordado é estarmos cheios do Espírito Santo, como João Batista. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós sabemos quem nós somos, nós temos uma palavra para o período, para a geração que nós vivemos, e temos um direcionamento para a nossa vida. A igreja precisa estar cheia nesses dias. Nós precisamos estar cheios para responder as perguntas que aparecem no nosso dia a dia. João Batista, ele era um pregador do arrependimento. João Batista, ele pregava a respeito do arrependimento e dizia: precisamos nos arrepender. João Batista, ele direcionou, ele organizou o caminho para a chegada de Jesus Cristo. As pessoas, ao deparar com a mensagem de João Batista, até o perguntava se ele era o próprio Messias. João Batista não negava e dizia que era a voz do que clama no deserto. João Batista então sabia quem ele era. João Batista tinha uma palavra: arrependa-se. E João Batista tinha um direcionamento: precisamos ir até Jesus Cristo, até o Messias, porque Ele é o Salvador, Ele é a pedra angular, Ele é aquele que transforma, que liberta e que cura. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós direcionamos aqueles que estão do nosso lado, nós sabemos quem nós somos e nós caminhamos no projeto de Deus. João Batista, ele teve essa oportunidade, ele até criticou, denunciou o governador da sua época, denunciou os seus líderes. E por que eu digo que nós precisamos estar cheios? Nós precisamos estar cheios para nós respondermos todas as perguntas que temos com respeito à nossa vida, e com respeito à igreja, e com respeito àqueles que estão vivendo ao nosso redor. Por exemplo, nesses dias, qual foi a pergunta para a vida da igreja? Qual foi a pergunta para nós aqui na Igreja Metodista em Areias, no município de Ribeirão das Neves? Que horas vai começar o culto? Essa foi a nossa pergunta para todos os líderes, porque nós como pastores aqui na igreja, nós reconhecemos e entendemos que a multidão de conselhos, ela nos dá um direcionamento melhor. Mas se esses conselhos não forem pautados em sabedoria, em entendimento do alto,
a igreja é destruída. E como podemos aconselhar, como podemos instruir num período tão difícil como esse? Sendo cheio do Espírito Santo. Porque a ciência, porque o conhecimento não nos dá resposta exata, tão fácil para essas perguntas. O culto que era ministrado na igreja metodista, na quinta-feira, era a partir das 19h30. Oramos e definimos que iríamos continuar a igreja buscando e clamando o Senhor Jesus Cristo, e que abriríamos a igreja às 6h30, às 18h30. No domingo, nosso culto é às 19h, orando ao Senhor, conversando com os líderes da igreja. Entendemos que o melhor horário seria às 18h, das 18h às 19h. Agora, somente cheios do Espírito Santo conseguimos ter sabedoria para definir, para discernir determinadas situações. A igreja precisa estar cheia para entender e compreender quais os caminhos, quais os direcionamentos de Deus para cada um de nós. João, aquele que era reconhecido como profeta do amor, ou o evangelista do amor, ele escreveu o Apocalipse. E Deus o deu uma revelação quando ele estava num momento crucial da sua vida, quando ele estava preso. Ele foi cheio do Espírito Santo, e João entendeu e recebeu essa revelação do Espírito Santo a respeito dos últimos dias. Filipe, um evangelista. Por que evangelista? Porque ele sabia quem ele era, ele pregava a respeito do evangelho, pregava Jesus Cristo. Ele, cheio do Espírito Santo, ele foi transladado de um lugar para outro. Ezequiel, cheio do Espírito Santo, sabia que era o profeta do juízo de Deus. E Deus revelou a ele vários momentos cruciais. E revelou uma palavra para o seu povo, que eram os judeus. E revelou uma palavra para todas as outras nações que estavam vivendo de uma forma idólatra. Essa é a necessidade, queridos, de vivermos nesses dias. A necessidade de estarmos cheios. E algo me chama a atenção quando eu olho para todos esses personagens da Bíblia. Eles foram forjados, não foi no harém. Eles não foram forjados e buscaram a Deus nos momentos mais tranquilos e agradáveis da sua vida, não. Eles receberam revelações, eles receberam palavras e direcionamentos nos momentos mais cruciais, nos momentos mais difíceis da vida dele. João recebeu uma palavra para ministrar ao povo no deserto, comendo gafanhoto e tomando mel. E aqui eu abro um aspas, porque certa feita alguém me perguntou que mel era esse, para informação para a igreja. Esse mel não é o mel da abelha, é o mel de uma árvore uma planta chamada tâmara. É algo curioso, porque existem pessoas dentro da igreja que não sabia disso. Enfim, João Batista, ele foi forjado no deserto. João Batista foi forjado, buscou Deus, se encheu no deserto. Ezequiel, profeta, ele se encheu num momento difícil de guerra, no momento onde as coisas não estavam tão tranquilas. Filipe, ele ficou cheio de Deus num momento também difícil, onde o Império Romano caçava a igreja. Então, esse momento igual na vida de todos esses homens, podemos compartilhar com eles nesse dia, porque estamos vivendo algo difícil para a nossa vida aqui hoje.
Estamos vivendo algo difícil, um risco. Todos nós corremos riscos ao sair de casa. Não podemos parar de trabalhar porque precisamos continuar alimentando a nossa família. O mercado não pode parar. E eu digo com toda certeza que a igreja não pode parar. Se a igreja dormir, aí que as coisas pioram. Se a igreja dormir ou cochilar, aí que as coisas pioram na vida do brasileiro. Portanto, nós estamos organizando o tempo para que a igreja continue aberta, para que você continue adorando, para que você continue louvando, glorificando, orando e buscando ao Senhor Jesus Cristo. Essa é uma necessidade da humanidade. A igreja continua adorando, a igreja continua se enchendo, e é por isso que continuamos em pé. Mas se a igreja não estiver cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, nós não vamos conseguir dar resposta para esse tempo, não vamos conseguir ser relevante para o nosso tempo, porque o Brasil está como está, porque infelizmente os nossos líderes não são homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porque se fossem cheios, haveriam respostas para os momentos oportunos. Israel, mais de 70% de pessoas vacinadas. E quais são as nossas brigas no atual momento? Se Lula vai ser eleito, se Bolsonaro vai continuar no governo, se Guedes vai organizar a nossa economia. Essa tem sido a nossa preocupação, essa tem sido a preocupação do brasileiro, enquanto a população e pessoas estão morrendo. A igreja e os líderes precisam ser cheios do Espírito Santo para decidir conforme a palavra, para decidir sabiamente. Os líderes dessa igreja precisam ser cheios do Espírito Santo. Não é somente nos 40 dias que nós estamos de oração e de jejum. Precisamos ser cheios do Espírito Santo diariamente, porque as perguntas vão chegar em nossa vida, as perguntas vão chegar em nossa família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu tenho entendido e compreendido que aqui há pessoas cheias do Espírito Santo. Eu acredito que pessoas que estão nos assistindo estão cheias do Espírito Santo, porque está orando, está jejuando, está buscando. E quando vier as perguntas, e quando vier as dificuldades, irão responder conforme a vontade de Deus. Jesus Cristo, como homem nessa terra, foi cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que era o Messias, ele sabia que era filho de Deus. Ele tinha direcionamento para a sua vida e direcionava aqueles que andavam com ele. Jesus Cristo então era cheio do Espírito Santo. Jesus Cristo curava cegos. Ele tinha compaixão pela humanidade como homem, mas ele entendia qual era o seu propósito, qual era a sua missão. E a sua missão não era curar cegos, mas restaurar o homem a Deus, ligar o homem a Deus. Jesus Cristo cura um cego e ensina aqueles que estavam ao lado de Jesus Cristo que aquela cura representava que Jesus Cristo era aquele que iria dar visão à humanidade. Jesus Cristo cura um paralítico. Sim, ele tinha compaixão, mas tinha algo, um propósito maior naquela cura. E o propósito maior era revelar ao povo, revelar àqueles que estavam ao seu lado, de que ele tinha autoridade para curar e tinha também autoridade para perdoar pecados.
Isso lhe fazia Deus. Isso lhe o dava o título de Deus, pois os fariseus e os escribas entendiam que o único que poderia perdoar pecados era Deus. Então, quando Jesus Cristo cura um paralítico, ele revela ao homem o seu propósito e quem ele era, o Filho de Deus, e ao mesmo tempo, obviamente, Deus. Ele então multiplica os pães, os peixes, e com esse ato milagroso, ele revela qual é o propósito. Com esse ato milagroso, ele revela qual é o direcionamento, e ele diz: eu sou o alimento, eu sou o pão, eu sou aquele que vai entregar e se sacrificar pela humanidade. Entregarei a minha carne para ser sacrificada. E a minha carne representa, e quando nós ceiamos, quando nós comemos o pão, nós entendemos no espírito e na nossa ciência, na nossa razão, que aquele pão, que aquele alimento representa Jesus, que o vinho, o suco, o cálice, representa o sangue, representa o sacrifício de Cristo naquela cruz. Então todos os atos de uma pessoa cheia vai muito mais além do que aquele único momento. Vai muito mais além, é algo profético, é algo poderoso. Jesus Cristo então é batizado por João Batista. E naquele exato momento, Jesus Cristo recebe o Espírito Santo em forma de pomba. E no momento seguinte, Jesus Cristo vai para o deserto e fica 40 dias de jejum, não comendo e não bebendo. E algo que é curioso, é porque a palavra diz que aquele que é sábio, ele não entra na guerra antes de verificar se ele vai conseguir vencer aquela guerra. A palavra também nos ensina que nós não vamos construir uma casa se nós não entendemos se as nossas condições, se temos condições para construir aquela casa. E o diabo, querido, e o nosso inimigo, conhece a palavra. E olha que situação curiosa. Jesus Cristo é batizado pelo Espírito. Jesus Cristo é batizado por João e recebe de uma forma simbólica aquela pomba. E Deus fala que Jesus Cristo é filho. Então Jesus Cristo está cheio do Espírito. E agora Jesus Cristo ora, vai para o deserto e fica 40 dias de jejum. E nesse momento o diabo tem coragem, ousadia de tentar Jesus. Eu acredito que aquele momento é o momento mais relevante de Jesus Cristo em relação a nível espiritual. O que eu quero dizer com isso? Pensa você, jejuando, sendo batizado, primeiro amor, cheio do Espírito Santo, fica 40 dias de jejum, e você entende na sua pequenez que fumar um cigarro ou beber algo, beber uma cerveja ou algo que seja prejudicial para o seu corpo é pecado. Vem uma pessoa e te oferece isso no exato momento que você está terminando os seus 40 dias de jejum. Amados, qual vai ser a resposta? É óbvio que você vai rejeitar, porque você está no nível cheio do Espírito. Mas Satanás mesmo assim vai até Jesus. Por quê?
Porque eu entendo, queridos, que Satanás queria aplicar e mostrar para Deus, e mostrar para o homem, que é impossível resistir aos desejos, à carne, como aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva foi tentada, mesmo aqueles dois foram tentados, e eu entendo que eles eram homens 100%, homem e mulher 100% espiritual, perfeitos, e caíram. Podemos entender que o diabo então vai até Jesus nesse entendimento: vou fazer com que Jesus caia, porque ele está 100% no espírito, mas ele não vai conseguir vencer, ele não vai conseguir vencer as tentações. E aqui eu entro no sermão propriamente dito: vença com as 3 respostas de Jesus Cristo. Quais são as 3 respostas de Jesus Cristo para a nossa vida e que nos dá vitória? A primeira está no versículo 4. E já vamos, Lucas 4, versículo 4. E já vamos para a resposta de Jesus Cristo: que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Isto é, precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer quem é Jesus Cristo. Porque mesmo nós estando 100% no Espírito, corremos o risco de cair como Adão e Eva. Mas se estivermos 100% cheios no Espírito, conhecendo Jesus Cristo, damos resposta correta para os nossos desafios. Agora eu lhe pergunto: como conhecer Jesus Cristo sem conhecer a palavra? Existem pessoas que falam que conhecem o Bolsonaro. Existem pessoas que falam que conhecem o Lula. Existem pessoas que falam que conhecem o Roberto Carlos, ou o Fernandinho, ou outro escritor. E pasmem, ler um livro de um autor não significa que você vai conhecer aquele autor em sua plenitude. Por quê? Porque um livro escrito é diferente da Bíblia. Porque a palavra fala em João 1 que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso significa que a Bíblia é o próprio Jesus Cristo. Então a sua leitura na Bíblia te faz conhecer Jesus Cristo, diferente de uma leitura qualquer, de um livro ou de outro qualquer. Isso não significa que você não deve ler outros livros. Você deve ler outros livros. Mas para conhecer Jesus Cristo, você precisa conhecer a palavra. Não é possível conhecer, por exemplo, Neymar, um jogador de futebol, só assistindo ele pela televisão. Não é possível conhecer a pessoa somente por ver ou assistir. Não. Precisamos orar a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Somente conhecendo a palavra de Deus, vencemos, porque conhecemos aquele que trouxe a vitória para a igreja. Você, como membro da igreja, você é vitorioso e vitoriosa. Mas você, longe da igreja, você é um membro amputado. A igreja vence, porque a igreja está predestinada a vencer. Mas você vence na igreja, dentro da igreja, sendo igreja. Mas longe da igreja você não vence. E é por isso que tem amados irmãos que estão desengregados, aleluia, glória a Deus. Eu esqueci a palavra, mas existem pessoas fora da igreja e estão perecendo. Por quê? Estão perecendo porque são membros amputados. Ah, mas estou orando. Ah, mas estou jejuando. Ah, mas estou adorando. Mas você é um membro amputado. E a vitória
ela está na igreja, que é predestinada à salvação. Nós somos predestinados a ser salvos, juntos com a igreja. Nós somos a igreja. Segunda resposta de Jesus Cristo: vença adorando ao nosso Deus. Josué derrubou as muralhas tocando o instrumento. O rei Josafá venceu tocando. O rei Davi governou adorando, louvando. Mas entenda, adore antes da sua vitória. Miriam adorou a Deus logo após Deus abrir o mar vermelho. Ela dançou. Ela deveria ter dançado antes. Jó adorou a Deus antes de resolver, antes de receber a vitória. Precisamos adorar antes de vencer. Antes de Deus nos responder, precisamos adorar a Ele. Adore antes. Thomas Watson diz que muitos dão graças a Deus quando Ele, Deus, concede uma vitória. Porém, Jó deu graças a Deus quando Ele lhe tirou algo. Então, adore mesmo em meio a situações difíceis. Glorifique a Deus, exalte o Senhor. Então, primeira, vença conhecendo a palavra. Segundo, vença adorando. Adore antes. Adore pelaquilo que Deus faz. Algo difícil de entender dentro da igreja. Quantas vezes nós nos deparamos com algumas músicas ou com ministrações que dizem que eu não adoro a Deus pelaquilo que Ele faz, mas eu adoro a Deus pelaquilo que Ele é. Existe uma música que fala que Deus é Deus, do Delino Marçal, e não critico a música em sua inteireza, e acho que deve ser ministrada sim, cantada, e devemos adorar a Deus sim, não somente pelaquilo que Ele faz, mas Ele diz: eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre cheira a Deus. Amados, abra sua Bíblia em Apocalipse 4:11. Acompanhe comigo. Eu sei que não é uma crítica à música. Eu quero ampliar o entendimento, porque precisamos ser maduros com relação a Deus. Adorar a Deus pelaquilo que Ele é está certo, mas você vai encontrar na palavra que precisamos adorar e louvar a Ele pelaquilo que Ele fez, pelaquilo que Ele faz. Você vai encontrar salmos dizendo isso, e você vai perceber o que está escrito em Apocalipse 4:11, que diz: tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste toda. Tu criaste. Criar é ato. Criaste é fazer todas as coisas, e para o teu prazer elas existem e foram criadas. Nós somos românticos para ministrar alguns entendimentos a respeito de Deus, mas nós corremos o risco em falar para os amados irmãos que nós adoramos a Deus somente pelo que Ele é, ou nós corremos outros riscos de sermos orgulhosos de pensar dessa forma. Até o nosso louvor sem o Espírito Santo, sem Jesus Cristo, é agressivo. A palavra fala que nós não oramos, nós não sabemos orar como convém.
Então, uma oração sem o discernimento, uma adoração sem um discernimento, é agressivo. Portanto, não é algo romantizado, é algo concreto. Precisamos pisar no chão e entender o que é adorar a Deus. Adoramos a Jesus Cristo pelo aquilo que Ele fez, sim. Ele morreu na cruz, e por isso adoramos a Ele, pelo seu sacrifício. A palavra fala que devemos, nos Salmos, dentre os Salmos, a palavra fala que devemos trazer à memória aquilo que o Deus fez para o seu povo, contar os seus milagres, contar as suas realizações. Então vencemos sendo honestos conosco mesmo, não tentando criar algo que é superficial. Precisamos adorar com maturidade. Não devemos adorar outros deuses. Devemos adorar a Deus com alegria, com temor. Devemos adorar a Deus identificando os seus atributos. Ele é amor. Ele é o próprio amor. Devemos adorar a Deus reconhecendo Deus em meio aos problemas. Devemos adorar a Deus com nossas atitudes e não somente com as nossas palavras. Devemos e podemos adorar em qualquer lugar, pois o véu foi rasgado e podemos adorar a Deus. Devemos adorar porque é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14:7. E dentre todas as outras. Então, como nós vencemos? Vencemos adorando a Deus. Vencemos conhecendo a palavra de Deus, sendo profundos em Deus, sendo profundo na palavra. E por último, vencemos não tentando a Deus. Havia um homem que tinha o interesse de passar de um lugar, um homem muito rico, e tinha o interesse de passar de um lugar para o outro. Tinha muitas fazendas e tinha o interesse de chegar a um outro lugar. E ele pensou consigo mesmo: vou cortar caminho por uma fazenda. E ao chegar perto de uma cerca, havia uma pessoa que disse para ele: você não deve cortar caminho por aqui, porque existe um boi bravo, e esse boi pode te machucar. E ele, com todo o seu orgulho cristão e com toda a sua riqueza, disse àquele homem: eu sou um homem rico, eu sou um homem cristão, conhecedor da palavra, oro, jejuo, ministro, e conheço as profundezas, conheço o mais profundo da palavra de Deus. Nada vai acontecer comigo. Ele atravessou, ele pulou a cerca e atravessou. Aquele boi bravo matou aquele homem. Quando ele chegou no céu, ele questionou a Deus: Deus, por que o Senhor deixou aquele boi me machucar? Perdi a vida porque o Senhor permitiu que aquele boi viesse e me maltratasse e me ferisse. Deus então disse para aquele homem que ele tinha enviado um anjo para falar com ele, que ele não deveria cortar caminho.
Queridos, vencemos não tentando a Deus. Por mais que nós estejamos cheios do Espírito Santo, por mais que estejamos orando, jejuando, buscando, adorando, conhecendo a palavra, precisamos usar máscaras no período de Covid-19. Precisamos usar álcool em gel. Deus nos ensina que nós vamos vencer também temendo, não tentando a Ele. E assim eu termino e concluo este sermão, para que a igreja entenda esses 3 passos, essas 3 respostas de Jesus Cristo. Devemos conhecer a Bíblia, a palavra, devemos conhecer a Jesus, devemos adorar a Deus e devemos tomar cuidado para não tentar a Deus. Fique de pé e vamos orar em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Aleluia. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, ó Pai, por este período, por este momento aqui na casa do Senhor. Entregamos a nossa vida, ó Pai, e reconhecemos, ó Pai, as nossas falhas, reconhecemos que somos pecadores e queremos colocar nas Tuas mãos, ó Pai, esse entendimento que foi, ó Pai, explanado aqui nessa noite. Espírito Santo, eu lhe peço que o Senhor nos ajude a conhecer mais a Deus, a conhecer mais Jesus Cristo por meio da palavra. Espírito Santo, eu lhe peço que o Senhor nos ajude a adorar ao Senhor de uma forma correta, adorar o Senhor com esse entendimento, com o entendimento bíblico. Pedimos, ó Pai, pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos livre da tentação, nos livre de situações, ó Pai, que pode nos levar a falhar com o Senhor. Espírito Santo, eu entrego a Tua casa, eu entrego a igreja nas Tuas mãos. Que haja paz, que haja unção, que haja graça. Assim eu oro, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Nós temos pedidos? Amém. Glória a Deus. Aleluias. Pastor Antônio pede oração por todos os filhos de Deus que estão nessa atual guerra. Pastor Antônio, que Deus continue te abençoando. Damares pede oração pelas pessoas que se encontram depressivas, angustiadas, desanimadas diante desse cenário que estamos vivendo. Sônia pede oração pela vida da Flávia e sua avó, Brasilina, que está internada. Oração pela vida da Brenda, que também está internada. Está vendo, queridos, como nós estamos numa situação tão difícil? Mas Deus vai nos dar a vitória. Amém? Vamos orar? Pedir o pastor. Estenda suas mãos nesse momento. Vamos estar orando. Pai, aqui nesse instante, Senhor, nos colocamos, Pai, na posição de interceder, de clamar, Pai. Por isso te pedimos, cobre com teu sangue a nossa vida, Pai. Pai, a tua palavra declara, Senhor Deus, que o inferno não pode prevalecer contra a tua igreja. E aqui está o teu povo em oração, Senhor. E nós aqui queremos, Senhor Deus, entregar em tuas mãos, Senhor Deus, cada um desses pedidos que foram falados, pelas pessoas que estão internadas, que estão passando pela enfermidade do Covid ou outra enfermidade. Entregamos, Senhor Deus, os médicos, cada pessoa que está à frente dessa linha de batalha. Entregamos aqui também, Senhor Deus,
Senhor, como foi citado, Pai, as pessoas que estão sofrendo, Pai, angústias, depressão, desanimadas diante desse momento de pandemia. Queremos também, Senhor Deus, elevar a nossa voz em oração, Pai, intercedendo pela nossa liderança, conforme foi falado, Pai. Tantas discussões, Senhor Deus, alheias, disputas, enquanto, Senhor Deus, a nação padece. Então nós te pedimos, Senhor, toca no coração, Senhor Deus, desses líderes, que eles possam, Pai, tirar os olhos, Senhor Deus, dos interesses pessoais e políticos e olhar, Pai, para a realidade que a nação vive hoje. Pai, nós levantamos a nossa voz quanto igreja também, Pai, repreendendo, Senhor Deus, toda essa enfermidade e pedindo, Senhor, dá consciência para o povo, Pai. Pai, nós te clamamos, Senhor Deus, quebrar essa dureza do coração das pessoas que não estão conseguindo entender o que está acontecendo, Pai. Pai, então nós te entregamos também todos os demais pedidos que aqui estão, Pai. É cura, é restauração, é conversão de esposa, de marido, de filho, é libertação de vício, é causa na justiça, Pai. Tantas coisas citadas aqui, os projetos de vida, Pai, a carta para Deus. Então nós entregamos tudo isso nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa trabalhar, Pai, e operar segundo a tua vontade. Pai, enquanto o Senhor trabalha, nós te pedimos, dá paz ao nosso coração e a certeza de que o Senhor está à frente, Pai. E assim nós oramos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Estenda suas mãos, vamos receber a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia e lhe dê a paz. Amém, amém. Cumprimenta seu irmão, a sua irmã, dá um tchauzinho para ele, um tchauzinho para ela. Domingo agora nós vamos ter um culto direcionado para as mulheres em homenagem, né, ao Dia Internacional das Mulheres, que foi na segunda-feira. Então vai ser nesse domingo. Amém?